Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula sobre matrizes. E antes de começar a aula, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês que têm participado, assistido às aulas no YouTube, tirado suas dúvidas. E eu quero deixar um agradecimento especial para alguns alunos, especial porque eles têm deixado comentários, agradecendo a aula, dizendo que estão entendendo. Então, esse feedback é muito bom para eu saber se estou acertando, se vocês estão conseguindo fazer ou não, se vocês estão tendo dificuldades. Então, alguns alunos deixaram alguns comentários muito fofos, vocês são muito lindos, eu estou morrendo de saudades. Do segundo A, Heloísa, Ítalo e Letícia. Do segundo B, Natália, Laís Floriano, Bianca, Ana Beatriz. E do segundo C, Tainá, Murilo, Larissa e Valéria. Um beijo muito especial para todos vocês, tá? Bom, o tema da nossa aula hoje, só para vocês verem, tá chique, ó, a minha fichinha que eu sou apresentadora. O tema da nossa aula hoje é multiplicação de matrizes. Então, nós vimos os conceitos de matrizes, como construir uma matriz a partir de uma lei de formação, vimos adição e subtração entre matrizes, né, que a gente considera ali os termos de mesma posição, o conceito de igualdade da matriz, que a gente também observa os termos de mesma posição. Agora a gente vai ver a multiplicação de matrizes. Esse exemplo, ele tá no caderno do aluno de vocês, tá? Tá na página 26, é a atividade 12, tá? Encontre a matriz X na equação A vezes X igual a B. Então, vamos lá relembrar alguns conceitos. Quando a gente tinha uma adição, uma subtração de frações de matrizes, o que a gente fazia? Então, se a gente tinha, por exemplo, A mais X igual a B, e a gente queria saber quem que era a nossa matriz X, a gente passava essa matriz A para o outro lado com a operação inversa. Só que aqui, como a gente tem uma multiplicação, a gente não vai passar essa matriz A dividindo não, que não tem, a gente não faz a divisão entre matrizes. Eu ia falar frações de novo, tô loucona, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente não sabe quem que é a matriz X, então a gente vai ter que descobrir quem que é essa matriz X. E como a gente tem uma multiplicação, a gente precisa saber alguns conceitos da multiplicação de matrizes. Então, vamos supor aqui, vamos ignorar. Primeiro, não vamos pensar nessa matriz A aqui, nessa matriz B, tá? Então, vou pensar aqui numa matriz A qualquer, vezes uma matriz B também qualquer, que é igual a uma matriz C, tá? Então, essa matriz A, a gente vai ter que observar a ordem dessa matriz. O que é a ordem mesmo? O número de linhas e colunas. Então, vamos supor que essa matriz A seja de ordem M por N. Um número M de linhas e um número N de colunas. E essa matriz B, ela é da ordem NP. Um número N de linhas e um número P de colunas. A matriz resultante, C, ela vai ter a ordem M por P. Um número M de linhas e um número P de colunas, tá? Então, o que a gente observa? Toda vez que a gente for fazer a multiplicação de matrizes, a gente vai ter que olhar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Para a gente poder multiplicar duas matrizes, sempre o número de colunas da primeira matriz vai ter que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se esses valores forem diferentes, a gente não consegue fazer a multiplicação, então acabou o exercício. E não vou passar exercícios assim tão simples, tá? Por favor. Então, e a nossa matriz resultante, ela vai ter a ordem que vai ser igual ao número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Olha lá, M por P, tá? Então, para a gente poder multiplicar, a gente precisa ter o número de
colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. Anotem isso daí, tá? E a matriz que a gente encontra, ela vai ter a ordem que vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda matriz. Essa vai ser a nossa matriz C. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente encontrar a nossa matriz X, a gente vai precisar saber disso. Porque a gente sabe a ordem da matriz A, qual que é a ordem? 3 por 2, tem 3 linhas e 2 colunas. E sabemos também a ordem da matriz B. Então, para a gente saber quem que é a nossa matriz X, vamos precisar saber qual que é a ordem dela. Vamos escrever aqui? Então, olha lá. A matriz A, qual que é a ordem? Essa cor aqui tá muito ruim. A matriz A, qual que é a ordem dela? A matriz A, agora é essa daqui, tá? Ela tem ordem 3 por 2. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Vezes, aqui, opa, a matriz X, que a gente não sabe ainda a ordem dela. É igual a uma matriz B. Qual que é a ordem da matriz B? 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, olha lá. Aqui, a gente sabe o quê? Para a gente multiplicar essas duas matrizes, A vezes X, a gente tem que ter o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. E a gente sabe que vai ser igual porque ele já multiplicou. Ele falou que A vezes X é igual à matriz B. Então, quer dizer que a ordem dessa matriz X, pelo menos o número de linhas, é 2, que tem que ser igual. Então, se aqui o número de colunas é 2, então aqui o número de linhas também vai ser 2, tá? Por quantas colunas? Aí a gente vai olhar na nossa resposta, tá? O nosso conceito diz o quê? Que o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz vai compor a ordem da nossa matriz resultante aqui da multiplicação. Então, se aqui a gente tem uma matriz resultante dessa operação de multiplicação com 2 colunas, então quer dizer que a nossa matriz X também vai ter 2 colunas, tá? Então, essa matriz X é de ordem 2 por 2, tá? Aí, o que a gente agora vai fazer? Bom, se a gente já sabe que a nossa matriz X tem 2 linhas e 2 colunas, então qual que vão ser os elementos dessa matriz X? Para a gente não colocar A11, A12, A21 e A22, como a gente não sabe os valores, eu vou simplificar e vou colocar como A, B, C e D. Porque a gente não vai construir nenhuma lei de formação, então a gente não vai precisar desses índices deles aqui, A11, A12, tá? Eu quero saber o valor em si e a partir dessa igualdade aqui, usando a matriz A e B, a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente já sabe agora que a nossa matriz X é essa matriz aqui, A, B, C, D. Então, eu vou escrever nessa forma, A vezes X, que é igual a B. Então, a gente vai pegar a matriz A, que é essa daqui, vezes a matriz X, que é essa, que é igual à matriz B, que é essa dada aqui, tá? Ah lá, então eu escrevi aqui a matriz A, que é essa daqui, vezes a matriz X, que a gente acabou de encontrar, pelo menos parte dela, e que é igual à matriz B, que é essa daqui. Agora, a gente vai fazer a parte da multiplicação em si, tá? Ela é um pouquinho mais trabalhosa, ela não é complicada, tá? Então, olha lá. A gente vai ter linha, toda vez que a gente for fazer a multiplicação entre matrizes, a gente vai fazer linha vezes coluna, lico, tá? Sempre linha vezes coluna. Cada linha vai multiplicar todas as colunas da outra matriz, tá? Então, essa primeira linha, ela vai multiplicar essa coluna e depois essa coluna aqui, tá? Então, vamos lá fazer por partes. Aqui.
Então, linha vezes coluna. Então, eu vou pegar esse primeiro termo, que vai multiplicar esse primeiro, e o segundo multiplica o segundo. Então, 3 vezes A mais menos 1 vezes C. Tá? Ó, então, 3 vezes A mais, a gente sempre vai somar aqui no meio, menos 1 vezes C, tá? Então, a primeira linha já multiplicou a primeira coluna. Agora, a gente pega a primeira linha ainda, vezes a segunda coluna, tá? Então, o 3 vezes B e o menos 1 vezes D. Então, o outro termo, separado desse primeiro que a gente fez. Então, vou dar um espacinho e vai ficar o 3 vezes B mais menos 1 vezes D. Certo? Tá lá. Bom, multiplicou todo mundo. A primeira linha multiplicou a primeira coluna e a segunda coluna. Agora, a gente vai para a próxima linha. Vou apagar aqui, para não ficar muito poluído. Agora, a gente vai para a segunda linha. Então, a segunda linha vai multiplicar a primeira coluna. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, 1 vezes A, ó, é a segunda linha, então eu tô colocando aqui na segunda linha. 1 vezes A mais 2 vezes C. E a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, 1 vezes B e o 2 vezes D. Então, 1 vezes B mais 2 vezes D. Certo? Já fizemos a segunda linha. Agora, a gente vai para a terceira linha. Terceira linha. 0 e 3, que vai multiplicar aqui a primeira coluna. Então, vai ficar 0 vezes A e 3 vezes C. Então, olha lá, 0 vezes A mais 3 vezes C. E depois a segunda coluna. Então, aqui. Deixa eu ver uma coisa. Fazer de preto. Terceira linha vezes segunda coluna. Então, 0 vezes B e 3 vezes D. 0 vezes B mais 3 vezes D. Certo? Ah lá. Agora, vamos somar aqui o que der, tá? Pra gente montar a nossa matriz. Então, ó, 3 vezes A, 3A. Menos 1, ó, menos 1 vezes C dá menos C. E esse mais com menos, ó, deu mais menos C. Mais com menos, menos. Então, 3A menos C. Aqui, 3 vezes B, 3B. Menos 1 vezes D, menos D. Aí, caiu de novo aqui, ó, mais menos D. Mais com menos, menos. Então, 3B menos D. Depois, 1 vezes A, 1 vezes A, A. 2 vezes C, 2C. 1 vezes B, B. 2 vezes D, 2D. 0 vezes A, 0. 3 vezes C, 3C. Então, vai ficar 0 mais 3C. Quanto que é 0 mais 3C? 3C, né? E aqui, ó, 0 vezes B, 0, mais 3 vezes D, que dá 3D.
0 mais 3D, 3D. A gente não precisa colocar o 0. Então, a gente tem essa matriz aqui, tá? Então, de novo, quando a gente vai multiplicar, então a gente vai fazer linha vezes coluna. Então, cada linha vai multiplicar todas as colunas da outra matriz, tá? Então, a gente faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Se fosse em 3, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Sempre pensando na soma depois que a gente multiplicar, tá? Então, multiplicamos aqui o 0 vezes o A, 0A, mais o 3 vezes o D, 3 vezes o C, 3C, tá? Então, vamos lá. Agora, que a gente já encontrou uma parte da matriz, a gente vai continuar com isso daí, né? O que a gente já fez aqui? A gente fez essa parte aqui, ó, o A vezes o X, agora igual ao B. Então, A vezes X deu essa matriz aqui, que é igual à matriz B, né? Então, vamos lá. Vou copiar novamente essa matriz que a gente acabou de encontrar. Se eu conseguir. 3A menos C. 3B menos D. Vou copiar de novo para vocês, para ficar bem claro para vocês o que a gente está fazendo. E 3C com 3D, que é igual a matriz B, que é essa daqui, ó. 5, 3, 4, 1, 3, 0. Agora, a gente tem uma igualdade aqui, né? Então, quando a gente está trabalhando com a igualdade, a gente vai pegar os termos de mesma posição. Então, quer dizer que esse 3A menos C é igual a 5. 3B menos D é igual a 3. A mais 2C é igual a 4. B mais 2D é igual a 1. E 3C é igual a 3. 3D igual a 0. A gente quer saber quem são os elementos A, B, C e D da matriz X. Então, a gente vai usar esse conceito de igualdade. Bom, se a gente pensar aqui no 3A menos C igual a 5, nós temos duas incógnitas, o A e o C. Então, a gente vai começar por onde? Onde tem uma só que a gente consegue resolver, certo? Então, aqui 3C e o 3D. A gente já vai conseguir descobrir os valores de C e D. Sabendo os valores de C e D, é só substituir nas outras que a gente encontra o valor de A e B. Então, vamos lá. Cadê? Vamos pegar aqui, o 3C é igual a 3. Então, vou colocar aqui, ó. 3C igual a 3. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, C vai ser igual a 3 dividido por 3. C é igual a 1. 3 dividido por 3, 1. Agora o D. 3D é igual a quem? Termo de mesma posição na outra matriz, igual a 0. Então, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo 0. 0 dividido por 3, nosso D é igual a 0. Ah lá, descobrimos os valores de C e D. Agora, os valores de A e D. B. A e B agora falta. Então, para a gente achar A, onde que a gente tem A? Tem A aqui, ó, e tem A aqui. Pode usar qualquer uma das duas que vai dar o mesmo resultado, tá? E para achar B, a gente tem B aqui e B aqui. Então, pode usar qualquer uma das duas que também vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Vamos achar o valor de A. Então, vou pegar essa daqui. A mais 2C igual a... Ó, peguei essa daqui, A mais 2C. Então, igual a 4. O valor de C, a gente já descobriu. É 1. Então, no lugar do C, nós vamos colocar o valor dele, que é 1. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Como a gente quer saber o valor de A, esse 2 tem que passar para o outro lado com operação inversa. Então, vai ficar A igual a 4 menos 2. A igual a 2. 4 menos 2, 2. Descobrimos o valor de A. Agora, o valor de B. Para B, a gente pode usar essa ou essa daqui, tanto faz. Vou usar essa primeira aqui, tá? Só para mostrar para vocês.
Então, vai ficar 3B menos D, que é igual a quem? O termo de mesma posição, 3. Então, o valor de B nós não sabemos, mas o valor de D a gente sabe que é 0, igual a 3. 3B menos 0, 3B, que é igual a 3. O 3 que está multiplicando, passa dividindo, B igual a 1. Então, a gente já sabe os valores de A, B, C e D. Agora, é só a gente montar a nossa matriz. Então, a nossa matriz X, que era A, B, C, D, ela vai ser o quê? A, 2, B, 1, C, 1 e D, 0. Essa é a nossa matriz X, certo? No próximo exemplo, que também está no caderno do aluno, na página 26, também atividade 14. Começa na 26 e vai até a página 27. Na confecção de 3 modelos de camisas A, B e C, são usados botões grandes, G, e pequenos, P. O número de botões por modelos é dado pela tabela. Então, a gente tem a tabela aqui dos botões. Botões P para as camisas A, B e C, e botões G, a quantidade para as camisas A, B e C. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dada por outra tabela. Então, nos meses de maio e junho, a quantidade produzida das camisas A, B e C. Nestas condições, obtém a tabela que dá o total de botões usados em maio e junho. Comigo aqui, eu fui olhar na apostila o restinho, tá? Então, a gente quer saber o total de botões usados em maio e junho. Então, a gente vai transformar essas tabelas em matrizes. Então, qual que vai ser essa matriz aqui, dessa primeira tabela? Ó, 3, 1, 3 e 6, 5, 5. E essa matriz aqui dessa outra tabela vai ser 100, 50, 50 e 50, 100, 50, tá? Essas duas matrizes. Então, peguei os valores, como matrizes são tabelas, né? Então, peguei essa tabela e escrevi na forma de matriz. Ele quer saber o total de botões usados em maio e junho por cada modelo de camisa. Então, o que a gente faria? Bom, se na camisa A utilizamos 3 botões P e foram produzidas 100 camisas, quantos botões foram utilizados aí na camisa A? Então, a gente utiliza 3 botões P e 6 botões G para fazer a camisa A. E foram produzidas 100 camisas do modelo A em maio, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A multiplicação de matrizes. Então, a gente pegaria o quê? Bom, se foram produzidas 100 camisas, então o que a gente teria que fazer? Multiplicar os 100 das camisas produzidas, né? Vezes a quantidade de botões P e G, tá? Entenderam? Então, vamos lá. Vou montar aqui do outro lado. Vou montar aqui a matriz, que é, deixa eu ver aqui, 3, 1, 3 e 6, 5, 5, né? Que é a quantidade de botões para cada modelo de camisa, vezes a quantidade produzida, que foi 100, 50, 50 e 50, 100, 50, tá? Então, vamos observar. Qual que é a ordem dessa primeira matriz aqui? Ela é da ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. E a segunda matriz, ela é da ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Vamos observar, a gente tem que ter o número de colunas da primeira matriz igual ao número de linhas da segunda matriz. É igual? É. Dá para multiplicar? Dá.
A gente vai encontrar uma matriz de que ordem aqui? É só observar, ó, 2, o que sobrou? O número de linhas da primeira pelo número de colunas da segunda. Então, a gente vai encontrar uma matriz de ordem 2 por 2. Então, vamos lá fazer a multiplicação. Multiplicação vai ficar como? Linha vezes coluna. Então, a primeira linha que multiplica a primeira coluna. Então, lá, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, 3 vezes 100 mais. Então, 3 vezes 100, 300. Mais 1 vezes 50, 50. Já estou fazendo a multiplicação direta aqui, hein? E 3 vezes 50 mais 150. Já coloquei o resultado da multiplicação direta aqui, tá? Depois, a gente vai pegar ainda a primeira linha vezes a segunda coluna. Então, 3 vezes 50, 150, mais 1 vezes 100, 100, mais 3 vezes 50, 150, certo? Então, vamos para a segunda linha agora. Agora, a segunda linha, que vai multiplicar as duas colunas. Vou pegar o verde aqui, então, ó lá. Segunda linha vezes primeira coluna. Aqui é 6 mesmo? 6 vezes 100, 600. Mais 5 vezes 50, 250. Mais 5 vezes 50, 250. Segunda linha vezes, ó, segunda linha vezes segunda coluna. 6 vezes 50, 300. Mais 5 vezes 100, 500. Mais 5 vezes 50, 250, tá? Agora, a gente vai somar esses valores, tá? Então, vai ficar 300 mais 50 mais 150. Então, dá quanto? 500, 3, né? Certo? 3, 4, 5. 500. Depois, aqui na frente, 150 mais 100 mais 150. 400. 600 mais 250 mais 250. 1.100. 300 mais 500 mais 250. 1.050. Olha lá. Tá? Então, o que a gente encontrou? A nossa matriz, olha lá, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E o que significa isso? Né? Que nos meses de maio, ó, maio e junho, foram utilizados aqui. Ele pede a quantidade de botões, né? A quantidade de botões. Então, nos meses de maio e junho. Então, maio e junho, a quantidade de botões P e botões G. Tá? Então, se a gente fosse voltar para a tabela, seria isso daqui. Os meses de maio e junho foram utilizados 500 botões P em maio e 400 botões P em junho. E 1.100 botões G em maio e 1.050 botões G em junho. Bom, então, dando um suporte, assim, um apoio para vocês, que é trabalhoso, né? A gente tem que prestar atenção para não confundir e fazer as multiplicações erradas. Mas é treinar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me procurar,
tá? Se eu demorar um pouco para responder, mas eu respondo, tá? E tentem fazer as atividades que eu coloquei lá no roteiro para vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!